Bem-vindos a mais um episódio do podcast Maternar. Esse podcast que é feito para você que é mãe, para você que se importa com uma mãe. A gente está abrindo o mês de maio com esse tema super importante, que é maternidade e, acima de tudo, o Dia das Mães. Um presente para você, mãe. E hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, maternidade atípica. Vamos conhecer essa realidade, vamos levar informação e, acima de tudo, abraçar essas mães e fazer desse Dia das Mães um momento de informação de qualidade, que é o legado do Movimento Maternar. Hoje, para estar dividindo esse momento comigo, 3 lindos integrantes dessa mesa que vão estar somando e levando essa informação de qualidade para vocês. Mas eu vou deixar, como vocês já sabem, que ele se apresente. Dividindo esse momento comigo, meu querido amigo Pedro Henrique. Seja muito bem-vindo, Pedro. É um prazer ter você aqui com a gente novamente. Obrigado, Lorena. Prazer é todo meu. Agradeço a Lorena, toda a equipe do podcast Maternar, né, pela oportunidade. Mais uma vez, podemos contribuir com a causa autista. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro Sten, eu sou advogado, especialista em saúde. Costumo ter uma atuação bem incisiva em casos envolvendo o transtorno do espectro autista, direito dessas famílias que tanto precisam de esclarecimento, conhecimento, informação, para ajudar aí a reforçar essa luta por direitos. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Pedro, por você ter vindo, por você somar. É sempre um prazer ter você aqui, é um prazer ter você no Movimento Maternar. Agora a gente vai conhecer as nossas duas convidadas, que são mães atípicas, e vão falar um pouquinho das suas realidades, das suas vitórias, das suas conquistas e, acima de tudo, dos seus desafios também. Dividindo esse momento comigo, Eliana, seja muito bem-vinda. Eliana, é um prazer ter você aqui hoje, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse podcast tão especial, né, do Dia das Mães. Então, eu sou Eliana Querino, eu sou estudante de terapia ocupacional, sou artesã e mãe atípica. Obrigada por ter aceito o convite de verdade, viu? Eu sei, né, um pouquinho da sua história, então ter você aqui, eu tenho certeza que vai levar informação de qualidade para essas mães que estão em casa. Outra querida que está aqui com a gente hoje, dividindo esse momento, minha amiga de infância, tá, gente? Jardim, porque vocês sabem que eu gosto de um caos, né? Então já vou falar, Jardim de infância, Amábile, seja muito bem-vinda, Amábile, é um prazer ter você aqui hoje, viu? Obrigada, Lorena, prazer é todo meu, né? E hoje, para mim, isso é uma nostalgia estar aqui junto com você, minha amiga. Eu achava que a gente se conhecia depois de uns 7, 8 anos. Você me lembrou que a gente se conhece desde os 5 anos, né? De jardim de infância mesmo. Não façam conta, gente. Não façam. Né? E poder estar aqui é um prazer, né? Estar nesse meio de comunicação tão importante e poder falar sobre a maternidade atípica, né? E a gente tem uma gama de mães aqui em Linhares, na nossa região, que passam por isso, né, pela maternidade atípica, e é muito bom estar aqui com você, com o Pedro, que é nosso amigo de infância também, né, com a Eliana, que é a minha amiga, que o autismo me apresentou, tem menos tempo, mas, né, é uma amiga muito especial também. E é muito bom estar aqui junto com vocês hoje. Que bom, gente. Para vocês entenderem a importância, eu vou botar meus óculos aqui agora para ficar bem séria para vocês. Vou começar a perguntar para a gente destrinchar para quem está em casa. O que seria, Amable? Como é que a gente consegue compreender, para quem ainda não tem essa noção, o que é uma maternidade atípica? O que é ser uma mãe atípica? Bom, quando a gente fala a palavra atípica, a gente já pensa naquilo que foge do padrão, né? Que esse é o significado. Atípico é aquilo que foge do padrão, aquilo que é o esperado. E a maternidade atípica é justamente isso, uma maternidade diferente, uma maternidade que foge do padrão mesmo. E a gente é pega de surpresa, porque o autismo a gente não descobre durante a gestação. Durante a ultrassom, nas ultrassons, a gente não consegue saber que o nosso filho é autista. Então, a gente só vai saber depois de alguns anos, 2, 3, 4 anos ou mais, dependendo de cada caso, né? E aí, é uma avalanche de informações que a gente tem que todo dia aprender, buscar informação, buscar o aprendizado, buscar ajuda, que é muito importante. E a gente tem que eu acho é até um pouquinho difícil de explicar, porque só quem vive que entende, né? Mas as mamães que estão nos assistindo, elas vão entender isso, porque a maternidade atípica, como eu falei, ela foge daquilo que é o habitual. Então, você imagina que o seu filho vai andar no tempo certo, falar no tempo certo, vai comer direitinho, como todas as crianças, vai ter um aprendizado igual às outras crianças, vai crescer, desenvolver, vai fazer tudo normalmente como as outras crianças. E no autismo não é assim que acontece, né? A gente tem aí, o autismo é um espectro, então cada criança
Cada pessoa ela desenvolve de uma forma diferente, né? Não são iguais, né? Os autistas eles não são iguais. Aquilo que um faz, o outro talvez não faça, mas todos eles têm muitas dificuldades. Então a maternidade atípica é isso daí, é uma maternidade diferente que foge do padrão. Perfeito. Eliane, pegando o gancho do que a Amabile trouxe, uma maternidade que foge do padrão, uma maternidade que é diferente. Como é que foi para você perceber que a sua maternidade era diferente do esperado pelas pessoas? Então, eu sou mãe de 2, né? Eu tenho uma filha mais velha, de 21 anos, e tenho o meu Estevam, de 11. Então, logo de cara, assim, já foi diferente ao nascer. O Estevam já foi diferente ao nascer. O Estevam nasceu e não chorou. Até aí tudo certo. Mas ele ficou 20 dias sem chorar. E não tinha explicação por que ele não chorava. Aparecia placas vermelhas no corpo dele e a gente começou a entender que era a hora que ele estava incomodado com alguma coisa. Fome, fralda suja, né? E começou desde aí algo que eu vi que não era normal, natural de ser. E ele foi crescendo e as coisas foram aparecendo. Eu já tinha uma filha, então a gente, querendo ou não, compara um filho com o outro, né? E Estevão, ele tinha transtorno do sono, e eu não sabia que ele tinha transtorno do sono, então eu procurava médico. E cada criança tem seu tempo, a gente escuta muito essa fala. Cada criança tem seu tempo. E foi se passando, Estevão, com meses, começou a ter crises epiléticas, né, convulsivas. Então a gente procurou um neuro, que não veio tão rápido. A gente esperou bastante. Ele, com 2 anos, ele teve acesso ao neuro para a gente começar o tratamento para acessar essas crises, né? Então era um conjunto de coisas, né? O enfileirar, o brincar disfuncional, demorar a andar, demorar a falar. Então nada batia com a minha outra, né, com a minha outra filha. Mas eu não sabia o que era autismo. Então eu sabia que meu filho tinha algo diferente, mas eu era totalmente ignorante de conhecimento sobre o autismo. Eu nem sabia que existia o autismo. Meu filho hoje tem 11 anos. É assim, eu não sabia. E o autismo tem bastante tempo, né? Então eu já vim vendo que não tinha algo diferente, mas tudo se veio à tona quando meu filho tinha 4 anos. Na verdade, 3, começamos a ter algumas suspeitas de que algo ele tinha ali. E o neuro simplesmente falou assim: mãe, ele provavelmente está dentro do espectro autista, mas não se preocupe que a gente vai dar um remedinho e ele vai ficar bem. Então é esse tipo também de orientação que a gente tem, né? Ao procurar um profissional. Mas somente com 4 anos a gente teve o diagnóstico. Imagino o quanto você não deva ter se questionado e se perguntado o que você não estava vendo, né, naquele momento Muito. ali, né, assim, porque estava passando, as coisas estavam incomodando. E assim, a grande pergunta era, gente, o que é que a gente não está vendo para poder fechar o que está acontecendo com a gente aqui nesse momento, né, com o meu filho, porque eu percebo que tem algo, mas não consigo diagnosticar. Eu levo a um médico e ninguém diz o que está acontecendo. Eu achava que ele tinha uma doença, sabe? Ele tinha uma doença que atrapalhava ele em alguma coisa e que ele fosse tomar um remédio e ia se curar, né? Então, meu filho, eu falei que ele tinha um transtorno do sono, eu não sabia. Ele dormiu a primeira noite inteira com 4 anos. E o não dormir não é simplesmente não dormir, ele gritava e chorava a noite toda. Então, assim, eu ficava desesperada, o que meu filho tem? E nenhum médico chegava, conseguia me informar, procurei vários, né? Dentro dos quais eu tinha acesso. Perfeito. E aí, gente, queria aproveitar e fazer uma ressalva. O filho de Eliana não dormiu até os 4 anos, mas essa mãe também não dormiu até os 4 anos. Não. E essa mãe talvez não tenha dormido até os 4 e meio, até os 5, a ter certeza de que o sono do seu filho estava sendo velado da melhor forma possível. Então, acho que para além, né, de uma criança, tem o sofrimento dessa mãe, invisibilizado por muitas vezes por nós e por uma sociedade. E aí, partindo desse princípio, Pedro, o termo mãe atípica hoje, ele já é reconhecido, eu vou usar uma palavra de poder, tá? Ele já tem algum poder diante ao nosso direito, às nossas situações dentro de uma sociedade? Lorena, o termo mãe atípico, apesar de não ser um termo jurídico, ele é um termo social, né? É um termo que se construiu para que
tivesse um pouco, pelo menos, de visibilidade para as mães dos Benjamins, para as mães dos Estevãos, que são realmente invisibilizadas, são incompreendidas, né? Eliana acabou de dizer que nem ela mesma sabia o que era o autismo antes de se deparar com o caso na própria casa dela. Então, essa ainda é a realidade da sociedade. As pessoas ainda não conhecem a realidade do autismo. Pode ter ouvido falar, mas não conhecem. Então, assim, apesar de ser um termo social, a mãe atípica ela já é detentora de alguns direitos, ainda muito no início, né? Um dos direitos, por exemplo, é a redução de carga horária de trabalho. A mãe atípica hoje, pelo menos a funcionária pública, ela já tem garantido por uma lei federal. Alguns municípios e estados replicam essa lei, mas mesmo se os municípios e estados não replicarem, por exemplo, Linhares não tem essa lei. Mas mesmo assim, é possível conseguir judicialmente essa redução de carga horária que vai de 20% até 50% da redução da carga horária. Aí é importante fazer uma crítica, né, já que a gente está em Linhares, as pessoas de Linhares vão assistir, o município de Linhares ainda não reconhece a existência dessa lei, ainda não replicou essa lei, e para os funcionários públicos municipais é necessário ajuizar a ação. Isso é um atraso ainda no município. A Câmara de Vereadores já reconhece administrativamente para as funcionárias e funcionários, né, no caso de pais atípicos que têm essa responsabilidade, de reduzir essa carga horária. Então fica aí o pedido da municipalidade de já reconhecer para facilitar a vida desses pais. Então, assim, a gente vai falar mais sobre direitos, hoje é para as mães, e na maioria das vezes a gente que lida com a causa autista, a gente lida com a criança, com o paciente em si, e a família vai ficando como dá. Hoje a gente vai falar um pouco das mães para ver se a gente traz mais consciência para essa luta. Perfeito, Pedro. Amabile, no seu início, né, a Eliana falou um pouquinho do dela, qual foi a informação? O que você gostaria de ter ouvido? O que você gostaria de ter tido ali, palpável para você, que você acha que dificultou, que não chegou, que poderia ter chegado até você? Então, o meu filho, é engraçado que o meu filho e da Eliana, eles têm a mesma idade e eles têm uma história muito parecida. Você estava falando aí que eu estava lembrando, né? A história dos dois são muito parecidas. Naquela época, ele também foi diagnosticado aos 4 anos, ele também tem 11 anos hoje. Naquela época, a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem bastante informação já. E eu acho que, no meu caso, o que faltou mesmo foi informação na época. E, assim, um outro agravante, a Eliana, grande diferença de nós duas é que ela já tinha uma filha, então ela conseguiu fazer essa comparação. Eu não, o Benjamin, ele é filho único, né? Então, eu não tive, eu não acompanhei o desenvolvimento de uma outra criança antes do meu filho. Né? Eu não tinha primos pequenos por perto, sobrinhos pequenos por perto, não tinha ninguém para falar assim, isso aí é coisa, o que a gente sempre falava, isso daí é coisa de criança, isso é coisa de criança, cada criança tem seu tempo, que é essa frase que hoje para a gente é um horror ouvir esse tipo de coisa, né, Eliana? Porque isso atrasa muito o diagnóstico. É claro que sim, tem o período ali do que a criança tem para falar, para andar. Às vezes uma vai falar antes de 1 ano, até outras com 1 ano e pouco. Mas o meu filho, por exemplo, ele começou a falar bem depois de 2 anos e meio, 3 anos, falar bem entre aspas, né? Falar palavras soltas que até hoje, com 11 anos, ele tem uma boa dicção e a gente entende tudo que ele fala, mas ele não consegue formar frases muito longas, manter um diálogo muito grande, porque ele é autista nível 2 de suporte e ele tem deficiência intelectual associada. Então, isso ainda gera uma dificuldade ainda maior no raciocínio dele para poder se comunicar também. Então, teve esse agravante da falta de uma outra criança para a gente poder ver essa diferença e a falta de informação também, que alguns anos atrás a gente não tinha como tem hoje. E eu passei pelo mesmo problema que a Eliana passou em relação ao médico. Quando eu comecei a desconfiar, a perceber que meu filho tinha atraso na fala, que ele não socializava com outras crianças, que ele brincava muito sozinho, mesmo quando tinha algumas crianças por perto, ele sempre queria ficar sozinho. A gente chamava ele e ele muitas vezes ele não olhava quando chamava pelo nome. Uma série de coisinhas, né, que foram chamando a atenção. Quando eu resolvi levar a primeira vez no neurologista, o Benjamin falava pouco, mas falava algumas coisas, entendia também um pouco das coisas. E a frase que eu acho que eu nunca vou esquecer foi: mãe,
Eu tenho um primo que ele começou a falar aos 4 anos de idade e hoje ele é vendedor de carro. Ou seja, você está se preocupando demais. Se preocupa não, daqui a pouco ele começa a falar. Tem nada de errado seu filho. Aí, ele interage, ele conversa, não tem problema nenhum. Mas eu falei, gente, será que eu que tô procurando problema mesmo no meu filho, né? Mas no fundo, a gente que é mãe, a gente sabe quando tem algo ali de diferente, tem algo que precisa ser investigado, né? E aí eu fui para casa, mais ou menos tranquila, pensando que realmente eu poderia estar exagerando. Eu falei, bom, talvez ainda está cedo para pensar que é algo a mais, né? Mas continuei pesquisando, a internet está aí para isso mesmo, tem muita informação na internet. E aí fui pesquisando, e tudo me levava a crer que era o autismo. E eu não tinha nenhum parente, ninguém na família, nenhum amigo com autismo. A mesma situação, né? E aí eu falava, gente, fica difícil da gente ter certeza se a gente não tem uma pessoa ali para comparar. Mas com as informações da internet, né? E aí eu só descobri mesmo, fui ter certeza, fui ter mais informações quando a escola, meu filho já estava com quase 4 anos, era quase fim de ano já, a escola chamou para conversar, falando das dificuldades que ele tinha na escola, de comunicação e socialização principalmente. E encaminharam para o neuropediatra. E aí, assim, eu já desconfiava. Quando eu fui ao neuro, eu fiz uma lista de características que eu notava diferente do meu filho, e aí fechou o laudo logo na primeira consulta, né? Mas as principais dificuldades, então, foram a falta de formação na época e essa questão de não ter outra criança para comparar também. Perfeito. Eliane, quando é que você percebe, como mãe, que você precisava entender sobre direitos? Estevam teve o diagnóstico com 4 anos e a gente foi encaminhados para a pestalose. Chegando lá, encontrei outras mães que estavam lá com com as nossas mesmas dúvidas, nossos porquês. E como a Mabel disse, eu fui para a internet, né? Fui pesquisar mais sobre o assunto. E aí eu vi que a coisa era bem maior do que eu imaginava. E nós nos juntamos e nós falamos assim, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não sabemos para onde ir, o que procurar, o que fazer. Tem que ter uma solução, um caminho a seguir. E aí foi onde surgiu também, se me permite falar aqui, a AMALI, Por favor, fale muito. que é a Associação de Pais e Amigos aqui de Linhares, né? Nós falamos assim, sozinhas, a gente pode muito pouco. Vamos nos juntar e tentar ter mais voz, ter mais força. E foi assim que nós fizemos, né? Nós fundamos a AMALI e daí para cá estudar muito, muito, muito sobre o assunto, sobre direitos, porque a gente precisa, além de lutar pelos nossos filhos, né? Hoje a gente representa a comunidade autista. E aí pesa um pouco mais, né? Então foi nessa época que eu arregacei as mangas. Eu falo que eu não tive tempo. Dizem que toda mãe de autista vive o luto, tá? Uma hora o luto vai chegar. Eu ainda não tive tempo. Eu ainda não vivi esse luto, porque quando eu descobri, eu falei, o que eu tenho que fazer? Vamos correr atrás. Perfeito. E a gente deixa registrado, né? Pedro trouxe no podcast anterior, que foi o motivo, né, de eu idealizar esse podcast para o Dia das Mães. Eu falei assim, eu quero que o podcast do Dia das Mães seja para mães atípicas. Falei assim, né? Eu até brinquei com o Pedro. Falei, padre, eu não sei como é que a gente vai fazer, mas o que a gente vai fazer, nós vamos fazer. Né? E a gente deixa aqui registrado o nosso carinho, né? A nossa admiração, respeito pela luta de todas vocês, né? E a gente espera, de fato, que esse podcast seja dedicado, né, a vocês, por toda, né, o desenvolvimento, por todo o trabalho que vocês fazem pela nossa sociedade, porque vocês não fazem pelos filhos de vocês, vocês fazem pela sociedade. Então, isso é muito maior do que vocês talvez consigam ter dimensão, né? Então, assim, a gente deixa esse registro e aí aproveita esse gancho, Pedro, para dizer assim: as meninas hoje estão dizendo aqui para a gente de diagnósticos fechados, né? Mesmo depois de anos, mas a gente conseguiu chegar a um diagnóstico. Vamos fazer um parâmetro para quem está em casa de quem? Quais são os direitos que a gente tem
antes e depois desse diagnóstico? Se tem uma diferença, se tem alguma coisa que a gente consiga já nortear essa mãe para esses primeiros anos de luta, né, antes de se fechar, porque eu volto na eminência, a gente escutou isso num podcast anterior que a gente fez com a Amanda, que são anos, né, para um diagnóstico. Então, assim, então são anos de luta, independente se a gente está falando de plano de saúde, se a gente está falando de SUS, ou se a gente está falando de um convênio particular. Nós não estamos discutindo sobre isso, porque essa métrica acaba sendo para todos. Então, como que a gente pode e o que a gente tem para oferecer para essas mães de informação? Vamos lá, primeiro falar da Amália, eu ia falar da minha primeira fala, mas eu deixei para quem tem lugar de fala, né? Eu vou deixar para a Eliana, que eu tenho certeza que ela vai trazer, mas um abraço aí para todo mundo da Amália, podem contar comigo sempre. Conosco também, viu? Então, Bom saber. direitos, vamos falar dos direitos. O direito pré-diagnóstico, ele é sempre o direito de acesso. O direito de acesso, ele existe, ele está lá, posto nas leis, mas, enfim, para você que tá me vendo aí, eu não vou aqui mentir que é fácil. Ainda não é. Os caminhos têm melhorado, a gente tem mecanismos, né? O Estado brasileiro tem criado mecanismos de acesso, mas existem muitos entraves. Então, hoje, qual é o caminho de uma mãe que tem a desconfiança de que seu filho é uma criança autista? O caminho é buscar, se não tem acesso a plano de saúde, se ainda precisa do SUS, a nossa realidade de Linhares ainda é buscar a defensoria pública para poder ter acesso até o diagnóstico. Linhares não tem um fluxo de atendimento, isso devia ser responsabilidade do município, né? Não estou criticando pessoas, eu estou criticando política pública. A gente ainda não tem essa política pública aqui para o nosso município. Essas mães não têm acesso a diagnóstico primário, que seria feito por um neuropediatra ou um pediatra mesmo que pudesse dar um laudo inicial para as primeiras investigações. Então a gente sabe que esse acesso é muito difícil. E aí essas mães vão bater lá na porta da Defensoria Pública, né? Isso aí. Ou de escritórios particulares, mas a gente está falando de uma realidade SUS, onde, né, o grosso da nossa população vai para o SUS. Beleza. Digamos que essa primeira barreira foi suplantada e a criança está em diagnóstico. O diagnóstico mesmo que não fechado, porque para algumas crianças existe o autismo clássico, em que você tem as estereotipias, que você tem os comportamentos que são facilmente identificados. E existe uma zona cinzenta para crianças, principalmente de suporte 1 e até suporte 2, que o diagnóstico demora um pouco até ser fechado. Vai se esperando a criança ir se desenvolvendo para poder notar. Mesmo nesses casos, em caso de diagnóstico em aberto, mas que se recomenda fonoaudiólogo, se recomenda não, se prescreve terapia fonoaudiológica, terapia ABA, terapia ocupacional, essa criança já tem direito, acesso a essas terapias. E aí vamos mais uma vez à nossa barreira de direitos. Não existe ainda política pública para esse acesso. Nós não temos uma clínica pública. O que nós temos hoje, que já foi uma vitória, é o Serdia, que começou atendendo 200 pessoas 2 anos atrás. Isso. Lembro demais de Ingrid chegando lá, Ingrid da Mari chegando lá no escritório desesperada, são só 200 crianças e vão dar preferência para os menores de 4 anos e não, meu filho vai ficar fora. Eu falei, Ingrid, calma, vamos ver o que dá para fazer e tal. Não deu para fazer quase nada, a gente bateu na porta de um, bateu na porta de outro, mas a política mudou muito pouco e agora, 15 dias atrás, aumentaram para 400 vagas, né? Já é uma melhora da realidade. Essa é a realidade SUS. Planos de saúde melhoram um pouco, mas não melhora muito. O que a gente tem na realidade são administradoras de plano descaracterizando o laudo, duvidando daquela necessidade das terapias, não considerando alguns tipos de terapias que a medicina considera como essencial, mas eles desconsideram aquilo como tratamento. Então, uma briga constante. Não é à toa que a procura pelos nossos serviços tem sido cada vez maior, porque a realidade é realmente muito, muito dura para as mães atípicas. Então, acho que eu consegui esclarecer. Perfeito. Vou aproveitar para falar sobre as terapias com as meninas agora, tá, Pedro? Vou deixar a pergunta para as duas, tá? Acho que uma complementa a outra. Então, vou começar assim, Amábile, quando foi que você percebeu
né? E como você percebeu que essas terapias iriam somar no processo do teu filho, né? Iriam fazer a diferença, através de que informação que isso chegou até você? E eu estendo essa pergunta para você, Eliane, também, como é que é a sua realidade hoje, né? Se é diferente, se é igual à da Amábile. Vamos fazer um complemento disso? Sim. É, eu sempre falo assim, o melhor caminho é você buscar informação primeiro e conversar com outras mães, quem já tem experiência, né? Quando eu tive o diagnóstico do meu filho, eu não conhecia nenhuma mãe ainda, mas eu sou daquelas assim, eu sou ansiosa, eu sou agitada, eu sou curiosa e eu vou atrás e eu perturbo os outros mesmo. Eu falo, gente, meu filho tem... E ele não falou sobre o luto, eu também não passei por isso. Graças a Deus, eu também não passei por isso, porque quando eu comecei a desconfiar de alguma coisa, ver sintomas diferentes nele, eu já fui pesquisar, eu falava com uma pessoa, falava com outra, eu não tive vergonha, eu não tive medo, não passei por isso. Respeito, né, quem passa pelo luto, tem medo, tem vergonha, mas não foi o meu caso. Então, fazendo esses contatos com algumas pessoas, eu soube da pestalose, em primeiro lugar, fui a pestalose, e acho que no ano seguinte da pestalose, que foi o ano que começou a pandemia. Meu filho ficou mais ou menos meio ano na pestalose, começou mais ou menos no meio do ano. E aí depois, na pestalose, eu fui conhecendo outras mães, conhecendo outros profissionais. E aí fui saber da terapia ABA, né? Que até então nunca tinha ouvido falar. Enfim, passaram-se alguns anos, veio o período de pandemia, a gente ficou preso, não fomos atrás de nada, mas sempre fui estudando, né, a respeito. E aí depois, quando terminou aquele período mais sério da pandemia, que as coisas voltaram a funcionar, e aí eu consegui as terapias pelo plano de saúde. Não, surpreendentemente, eu consegui de uma maneira rápida, Pedro. Para mim não foi difícil, foi mais rápido do que eu imaginava, pelo plano de saúde. E eu sei que não é a realidade da maioria, né? Eu falo, graças a Deus, assim, o plano de saúde é da empresa onde o meu marido trabalha, então a gente teve esse acesso mais facilitado através do plano de saúde, e aí nós não tivemos essa dificuldade. E a terapia, sim, foi um divisor de águas na vida do meu filho e da nossa família, né? Porque ele desenvolveu muito, foi esse período que a gente ficou preso, logo depois, né, da pandemia que a gente ficou preso, e que os comportamentos pioraram demais, porque ficou preso demais, não, né, não gastava energia, não saía de casa, não socializava, e aí foi excelente, ele se adaptou muito bem, a clínica muito boa, então para a gente não teve essa dificuldade, mas eu sei que não é a realidade da maioria, como também não é a sua realidade, né, amiga? Não, não é. Minha realidade é bem diferente. O Estevam, né? Nós gostamos da pestalose, né, amiga? Sim. Na pestalose. Então, o Estevam teve acesso a algumas terapias dentro da pestalose, né? Psicóloga, ele teve fono, ele teve ecoterapia, né? Não teve TO, né? Não teve aba. E, assim, ajudou bastante, a pestalose ajudou muito, mas chegou um certo ponto que meu filho, ele não quis mais estar ali, né? Houve algumas questões e ele estava com uma rotina muito puxada, não quis mais estar, então hoje ele não frequenta mais lá, né? Mas quando ele estava no segundo ano, com 7 anos, né? Houve um episódio na escola e eu precisei assinar um conselho tutelar. E o conselho tutelar veio até mim e quis saber do tratamento dele, que ele já tinha laudo, né? Então, ele está fazendo? Não, não está, não tenho acesso, porque eu não tenho plano de saúde, é pelo SUS, o SUS não tem. Então, o próprio Conselho Tutelar acionou o Ministério Público, né? E aí, tá lá na Justiça. Foi se passando alguns anos, deve ter mais ou menos, acho que uns 25 dias, que a Vara da Infância e Juventude me mandou uma mensagem que o juiz tinha dado o veredito, né, que estaria liberando as terapias dele. Então, hoje, meu filho ainda só faz terapia ocupacional. Depois desse contato, ninguém entrou em contato comigo. Ou seja, 4 anos ficou na justiça, meu filho hoje tem 11 anos. Saiu, o juiz decretou, porém, ainda ninguém, nenhuma clínica entrou em contato. Pedro. Isso é importante a gente ter, assim, é uma vivência que a gente não gostaria de ter de exemplo ainda tão vivo aqui, né? Mas é importante trazer. Sim, E quando a gente fala de saúde,
a gente costuma voltar a mente para os casos quando a gente fala assim, urgência e emergência em saúde. A gente pensa num pronto-socorro, num hospital, uma coisa entre a vida e a morte. Mas trazendo para essa realidade, o transtorno do espectro autista, ele atinge um momento de muita urgência, que é a infância e o desenvolvimento da criança. Então, assim, Eliana, é muito duro eu falar isso, mas vou falar para que todas as mães ouçam. Essa oportunidade de desenvolvimento que o Estevão não teve nesses 4 anos, a justiça não vai reparar, medicina também não consegue reparar, porque é uma questão de plasticidade cerebral, né? Aí vamos chamar a doutora Amanda de novo para poder. Um abraço para a doutora Amanda, para ela trazer para a gente esse conhecimento aí, que eu tenho certeza que é uma idade que a gente não consegue. A gente consegue ter alguns avanços, mas naquela idade seria essencial. Então, essa é a realidade. Falar um pouquinho sobre escola também, a gente falou sobre direitos. Eu vou dar um apanhado sobre direitos, sei que o nosso tempo é curto. Então, para as mães, o direito à redução de carga horária, que eu já falei, muitas mães deixam de exercer atividade profissional. Sim. Deixam de auferir renda, de ir buscar no mercado de trabalho uma renda para auxiliar dentro de casa, ou até são arrimos de família, com 2, 3 crianças que elas precisam, além de dar suporte, sustentar mesmo financeiramente. Então, muitas famílias conseguem o benefício de prestação continuada, que é o chamado BPC-LOAS. Esse benefício ele foi criado para famílias de baixa renda, então se analisa inicialmente. Então vamos lá, vamos ensinar essa parte. Tem que procurar o cadastro único, fazer esse cadastro, e aí vai ser avaliada a renda. Ah, mas o meu esposo ele ganha R$ 4.000. Mesmo que eu não trabalhe, isso supera a renda, porque sou só eu, meu esposo e meu filho. Mesmo que isso supere e esteja negado, judicialmente você pode ter direito, porque as suas despesas são maiores. Crianças autistas normalmente precisam de medicação, alimentos, tem seletividade alimentar, então precisam de alimentos específicos. Muitas crianças demoram a desfraldar, tem despesa com fralda. Enfim, a realidade da família atípica. Isso tem que ser analisado judicialmente. Normalmente essas famílias conseguem. Eu acho que a Mali tem ajudado muitas pessoas a se conscientizarem disso. Outro direito, escola. Se a sua escola não tem acompanhante terapêutico, que é outra realidade que a gente está vivenciando, é um direito que seu filho tem. Então, não se incomode se a diretora da escola está achando que você reclama demais. Não se incomode se a professora diz que você está criando caso. Procure. Vai. Eu sei que a luta é dura, mas só fazendo como a Eliana fez, falando o que eu preciso fazer, é que a gente vai mudar a realidade. Infelizmente, Estevão e Benjamin vieram numa época ainda em que os direitos eram muito iniciantes. A primeira lei que olhou para os autistas foi a Lei Berenice Piana, ela é de 2012. E aí, depois dessa lei, a gente foi tendo um fortalecimento dos direitos. Hoje, a criança autista ela é equiparada a uma pessoa com deficiência, para fins legais, né? Não é feio falar isso, porque para fins legais o deficiente tem muitos direitos. Então, o autista foi enquadrado aí para que se coloque esses direitos também. Então, o conhecimento é importante. A pergunta para a Eliana foi: quando você se deu conta de que você precisava entender de direito? Toda mãe atípica precisa entender o máximo que puder de direito, e é por isso que a gente faz esse tipo de trabalho, de falar sobre os direitos, de trazer essas informações, e ainda é muito pouco. Quem puder, vem para esse movimento e vem falar mais, porque a gente precisa cada vez mais reforçar isso. Eu acho isso extremamente importante, essa fala. Sociedade conhece pouco, profissionais ainda conhecem pouco, porque essa é a realidade. Vocês falaram uma frase, e a gente até discutiu sobre isso, e Pedro não vai me deixar mentir, no último podcast. Os nossos acessos ainda são muito prematuros, né? Apesar dele ter falado assim, não, eu não conhecia, mas já tinha muito tempo que se falava. Mas se falava há muito tempo sobre autismo, mas o que a gente sabe do autismo de fato vem sendo construído há pouco tempo. Então, a gente também tem informações mais palpáveis agora, né? Então, eu acho que é uma ideia que a gente precisa lançar com esse podcast aqui hoje. Eu sei que vocês falam, mas a gente fala isso todos os dias, mas eu sempre falo assim, maio, outubro, agosto, que são meses típicos de que a gente fala, né? Abril, que a gente passou sobre o mês do autismo, maio, que é maio furtacô, né? Agosto, que é agosto dourado, outubro, que é outubro rosa. Quando a gente tem esses meses de impacto, eu costumo chamar de meses de impacto, a gente precisa falar sobre o assunto. Cansar.
É preciso que abram as redes sociais e falem, nossa, esse assunto de novo, mas que bom que a gente possa falar esse assunto de novo, porque quanto mais a gente fala sobre ele, mais informação. Lembrando, informação de qualidade a gente está propagando. Então, eu acho que maio, por que começar maio com esse podcast? Porque a gente precisa falar, a gente precisa fazer roda, a gente precisa conversar. Eu queria muito ter feito um evento, né, agora, para esse começo de maio, para mães atípicas, para a gente pudesse conversar, se abraçar, se olhar, né, entender, ver, porque é aquilo, e aí eu vou usar a palavra dele, se a gente não der as mãos, se a gente não for somar, né, todos nós numa constituição, né, de olhar para esse sujeito, mas principalmente olhar para essa família, olhar para essa mãe, a gente nunca vai sair do lugar. Então, ter esse podcast hoje impacta nisso, levar informação de qualidade e, acima de tudo, fazer para essas mães, fazer para essas famílias e fazer, porque ao fazer para a mãe, ao fazer para a família, a gente está fazendo para a criança, né? Porque a criança é cuidada. Então, assim, a gente precisa lembrar disso, o quanto é importante. Gente, eu queria ter horas para falar para vocês, mas fazendo a minha penúltima pergunta para depois a última ser uma pergunta coletiva. Amable, se você pudesse sentar do lado de uma mãe, né, que está aí dando seus primeiros passos, o que que você gostaria de falar para essa mãe? O que que você gostaria de dizer assim, olha, você está perdida? Então, vai aqui por esse caminho aqui, olha, eu sei que vai ser difícil, você vai encontrar umas pedras ali no meio do caminho, mas esse caminho aqui vai ser um pouco mais fácil, porque eu já passei por ele e eu sei que esse caminho aqui tem água em alguns pontos do caminho. Hoje eu falaria, busque a ajuda da Amale. A Amale, eu acho que hoje é fundamental, né, Eliana? A gente troca informação ali no grupo da Amale todos os dias, e são, assim, informações diversas, informação sobre médico, sobre medicamento, sobre escola, e a gente troca ideia também, né? Ah, às vezes eu tô passando por uma semana difícil com meu filho, ó, meu filho não tá legal, tá com um comportamento assim. Já aconteceu com vocês também? A gente conversa muito sobre isso. Que bacana isso. E assim, é uma segurando a mão da outra. A gente vê que a gente não está sozinho, né? Aquele negócio, às vezes a gente pensa que fala assim, ai meu Deus, eu tô sofrendo tanto, uma semana tão difícil, meu filho tá com um comportamento tão difícil. Aí vem uma outra mãe e fala uma situação mais difícil ainda. Aí a gente fala, meu Deus, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Porque eu fico feliz porque aquele egoísmozinho que dá, né? Eu fico feliz porque a minha situação não é pior. Mas triste ao mesmo tempo que a gente sabe que tem mães sofrendo ainda mais que a gente. Perfeito. Então, busque a ajuda da Mali, busque mães, né, atípicas. E assim, eu queria só voltar um minutinho, que eu acho que a gente não pode deixar de falar isso, Lorena. A gente estava falando a respeito de informação, né, de buscar informação, de ter um mês específico para informação. E eu estendo ainda mais isso daí, dizendo o seguinte: a gente, o que infelizmente é a nossa realidade, por mais informação que tenha, a gente só quer saber mesmo quando o problema bate na nossa porta. Exato. Essa é a realidade. Porque tudo bem que o meu filho já tem um diagnóstico há alguns anos e antes não tinha tanta informação como hoje. Mas talvez, quando a pessoa não tem um autista dentro de casa, talvez ela procura saber, a criança faz isso, é diferente nisso, isso, aquilo, mas ela não procura se aprofundar no assunto, né? Por exemplo, eu não tenho ninguém com síndrome de Down na minha família, então eu não estudo sobre síndrome de Down, né? Um exemplo, não tenho ninguém na minha família com uma doença rara, então eu não estudo sobre doença rara. Então, esse tipo de coisa a gente só vai atrás mesmo quando a gente tem na família. Mas, assim, é importante a gente deixar isso para as pessoas que estão nos vendo, porque hoje pode ser que você não tenha na sua família, mas amanhã, depois, pode ser que tenha. E os diagnósticos aumentam cada vez mais. Se eu não me engano, hoje é um diagnóstico a cada 30, A cada 31. uma criança para cada 31 que nasce. Né? Perfeito. Nasce com autismo. Então é importante, sim, a gente ter esse interesse de buscar conhecer cada vez mais. Acho que é fundamental, até porque assim, eu concordo com o que você fala, né? A gente vai buscar aquilo que a gente está vivendo. Essa é a realidade, até porque a gente não dá conta de abarcar todas as demandas, né? É a mesma coisa assim, olha como são os Instagrams seletivos. Eles nos mostram aquilo que a gente está, né, buscando. E aí aquilo fica passando várias vezes. E a vida é assim, né? Ela vai nos endereçando. Mas a gente tem que entender que por mais que eu não sou uma mãe atípica, mas eu estou em ambientes com crianças atípicas e eu preciso saber ter a generosidade, a delicadeza de poder ajudar uma mãe, uma coisa mínima que é uma fila de supermercado. Verdade. Exatamente. Segurar uma fralda para uma mãe numa fila da farmácia.
sabe? E não questionar, sabe? Entender que aquela criança tá ali, ela tá jogando as verduras no chão. Em vez de você olhar e julgar, pegar as verduras e ajudar a mãe a colocar em cima. Exatamente, perfeito. Perfeito. É tão pouco, mas assim, é o entendimento, é o apoio, é a empatia, né? E aí, Eliane, fazendo essa pergunta para você, ouvindo tua história, se comovendo com você em tudo que você falou, ouvindo a tua história, eu nem falei, eu joguei para Pedro, falei, Pedro, massa, nem fiz pergunta e eu já sabia o que eu queria saber, né? Então, assim, o que que você hoje, eu sei que vocês duas falaram assim, não tive tempo para viver o luto. E a gente tem que entender o que é luto, né? A gente tem a visão do luto de um sofrimento. Se eu não tive tempo para sofrer por aquilo, eu entendi o que vocês duas falaram. Mas a gente vive luto o tempo todo. Com certeza vocês já viveram vários lutos. O luto de um dia que você foi para a escola e estava todo mundo numa posição, o seu estava em outro porque estava separado, isso era um luto. O dia que você foi no supermercado e alguém olhou para você assim porque ele estava fazendo ele, que menino mal educado, né? Sem entender, né? E tantas coisas. Um dia eu estava em casa e a minha mãe chegou de algum lugar que eu não sei da onde, e aí ela contou assim: Nossa, eu estava conversando com uma mãe e tal. E aí, não tem a história da carteirinha? Agora que as crianças estão tendo os crachazinhos, Sim. vocês vão falar melhor do que eu, tá? Se eu falar errado, me pode corrigir, tá? É Não tem da vergonha, não. Lei Romeu Mignon. Muito obrigada. Adoro o Pedro, porque o Pedro me corrige, faz eu falar bonitinho, né? E aí ela estava conversando com uma mãe, e ela falou assim: o dia que o meu filho recebeu, eu chorava por ele, porque ele ficou tão feliz com aquilo, né? Então, assim, é tão. Você vai falar, nossa, mas está feliz? Mas o que que aquela mãe não passou? O que que aquele adolescente, porque já era um adolescente, não passou? O que que ele não estava vendo com aquilo, né? O que que não era aquele reconhecimento? Então, assim, Eliane, o que que outra mãe, né, merece ouvir? E o que uma mãe não merece ouvir. É, é exatamente isso aí que você acabou de falar, né? A empatia, ela abre portas, né? Eu falo que você não precisa nem ter tanto conhecimento. Se você tiver empatia, já é meio caminho andado, né? E eu falaria para uma mãe que estude. Em primeiro lugar, estude o que você puder estudar sobre o autismo, né? Sobre as comorbidades que vêm no autismo, por exemplo, o da Amable tem o autismo e o DI, deficiência intelectual, já o Estevão tem TDAH, tem transtorno do sono e por aí vai, né? E aí você precisa aprender, sabe por quê? Porque lá fora eles vão julgar muito o teu filho. Se você não tem conhecimento, você vai ouvir alguma coisa que falam do seu filho e você vai acreditar naquilo ali. Você não vai defender o teu filho, você vai ficar a favor das pessoas que estão ali criticando algo que elas nem conhecem. Então, eu falo que mãe salva filho. O filho tem praticamente só as mães, porque o índice, Pedro pode até falar melhor do que eu, o índice de separação dentro de uma família que tem uma criança autista é muito alto. Sobra sempre para a mãe, né? Não é a minha realidade, eu tenho meu esposo, mas é uma realidade para muitas mulheres. Eu já presenciei fatos assim de em porta de escola, supermercado e tal, né? Da pessoa vir falar, não, porque ele é assim, assim, assim. E a mãe, eu sei que é por falta de conhecimento. Eu já te falei, sabe? Você não pode fazer isso. Como que não pode fazer isso? As estereotipias, por exemplo, meu filho passa uma fase que vai mudando também as estereotipias, né? Estereotipia, para quem não sabe, é aquele movimento repetitivo, mas que tem função. Essa função é para se autorregular. Meu filho corria em círculo para se autorregular e queriam cortar isso dele. Ele não pode fazer isso porque não pode fazer isso. Ele deve fazer. Se não está prejudicando ninguém, ele não está machucando ninguém, ele não está se auto-machucando, ele está se regulando para estar num lugar ali que a gente está tão tranquilo, está tudo tão natural para a gente. Mas para ele não, ele faz um esforço muito grande para estar no ambiente. Então ele precisa de estratégia. Todos nós fazemos estereotipia. Todos nós temos alguma estereotipia, né? Enrolar o cabelo, né? Balançar a perninha, o pé, roer a unha. Isso tudo é uma estereotipia que a gente regula, mas para eles é uma intensidade muito maior. Então, assim, estude muito, não desista do seu filho, acredite no potencial que ele tem. Você acreditando, você vai passar para ele essa confiança também, que ele sabe que ele pode, independente do nível, sabe? Não estou falando que ele precisa ser um advogado, um médico quando crescer.
Se ele der conta, maravilhoso. Mas se o máximo que ele for fazer de dar conta vai ser aprender a ler, então você é capaz e você vai aprender. Então, acredite. Perfeito. Pedro, se a gente fosse deixar uma orientação que toda mãe precisa saber, que toda família precisa saber, que orientação seria essa? Contrariando todas as expectativas, eu não vou deixar uma orientação jurídica. Eu estava observando, a Mabel falou de rede de apoio, falou busque a Mali, né? Que hoje é a nossa rede de apoio especializada aqui para as mães, porque quem mais entende da vivência diária está ali. Eliana falou, estude. Então eu vou dizer, você tendo rede de apoio, você estudando, a terceira coisa, cuide de você mesma. Porque a gente vê muita mãe esquecendo de si mesma, vivendo, porque tem que cuidar da família como um todo, tem que cuidar da casa, tem que cuidar de várias coisas, e aí tem a criança autista, ela já ocupa naturalmente mais do tempo, e o tempo para si mesma fica bem esquecido. Então eu vou trazer uma analogia que todo mundo já deve ter visto, mesmo que não tenha viajado de avião, mas quando você entra no avião, eles fazem a orientação de que se as máscaras caírem, primeiro você coloca em você, e aí em segundo lugar você vai ajudar quem está do seu lado. Por quê? Porque se você desmaiar, você não ajuda nem a você nem a ninguém. Então, minimamente, cuidem de vocês mesmos, procurem exercer atividades para si, nem que seja assim, 15 minutos do seu dia dedicado a você mesmo. Passar uma maquiagem, Tomar um banho tomar um demorado. banho bem tomado, porque mãe em geral não tem direito a banho, né? Criança batendo na porta o tempo todo. Então, assim, crie essa regra dentro da sua casa, coloque como um momento de autocuidado, isso é muito importante. Lorena é psicóloga, fala disso melhor do que eu, mas é a vivência que a gente tem. Helena trouxe a informação de que a primeira coisa que acaba é o casamento, e é verdade. Fiquei muito feliz, 20 dias atrás, uma pessoa que é ligada a planos de saúde veio falar comigo, olha, a gente está patrocinando um evento, foi até aqui em Linhares, eu acho que você deve ter participado, Uhum. e me falou sobre isso, falou assim, a gente vai fazer um evento, porque a gente notou que as famílias estão muito carentes, além do cuidado com a saúde, a gente precisa cuidar das famílias, a gente precisa cuidar das mães, os casamentos estão ruindo, as mães não têm direito a um salão, não têm direito a fazer uma unha, e tudo isso é muito importante, tá, gente? Eu já lidei com doença em casa, e a gente tende a pensar que tudo é secundário, que tudo é, como é que se chama? Supérfluo, né? Então, quando a gente lida com uma doença ou com uma condição, como o autismo, que o autismo não é uma doença, a gente também precisa se preocupar com a gente mesmo, que seja o mínimo possível. Então, essa é o meu conselho. É Pedro, verdade. obrigada por ter vindo, tá? Obrigada por ter somado com a gente aqui hoje. Deixa agora o espaço para você se despedir de quem está em casa ouvindo a gente. Eu só tenho a agradecer de estar aqui mais uma vez, quero estar aqui mais vezes e em muitos outros lugares para a gente falar sobre autismo. Eu acho que a informação ainda não chegou onde deve chegar. Eu vou deixar uma mensagem especial para quem é da educação, professores, auxiliares, pessoal do administrativo, alto escalão da educação, quem está fazendo pedagogia. Fiquem muito atentos sobre o transtorno do espectro autista. Não é uma maneira de criar que está errada, não é frescura, não é a mãe extremamente preocupada ou a mãe barraqueira, como a gente costuma falar. É assim. Então, assim, essa é o meu próximo alvo. Eu acho que a gente já vê uns avanços na saúde. Acho que agora a gente vai dar uma mirada na educação para poder trazer uns avanços, que eu acho que a educação está falhando um pouco com as famílias autistas. Então, fica esse recado aí. Se é profissional da educação, tenha empatia, pelo menos. Perfeito. Obrigada, viu, Pedro, por ter vindo, por ter somado, por estar aqui com a gente hoje, viu? Liane, obrigada por ter vindo, né, por ter dividido sua história. Deixa aí agora suas palavras finais para quem está em casa. Eu que agradeço por poder fazer parte desse momento, né? Eu quero só pegar o gancho do Pedro ali quando ele fala do autocuidado, né? Que é muito importante mesmo, e falar que eu faço parte, né? Sou voluntária no Grupo Feminino Cooperativista do Cicobi. E tem um projeto muito lindo lá, no qual eu também faço parte, que é a Jornada Acolher. Então, o que é essa Jornada Acolher? São encontros mensais que nós trazemos para mães atípicas, independente de ser mãe de autista, mãe atípica. E aí, durante uma vez no mês, a gente se encontra, né, para fazer aquele momento para a mãe, sabe? Para ela se cuidar, um momento de autocuidado, de conhecimento. A gente sempre está trazendo um profissional para estar ali com
com nós, né? Vamos incluir ali com nós mães atípicas. Então é muito bacana você tirar esse momento. E nós, mães, sempre falamos assim: eu dou a minha vida pelo meu filho. Né? Se pedir a minha vida agora, pelo meu filho eu dou. Mas a gente tem que parar e pensar um pouquinho: a gente é capaz de viver pelos nossos filhos? Né? Então, para me viver, eu preciso estar bem. Aí entra o autocuidado. Perfeito. Que bom, ela falou do nosso parceiro, nosso patrocinador, do nosso podcast, viu? Que orgulho! Nem que combinar. Tava sendo coisa boa, né? Vendo? Tenho certeza que deve ser um projeto belíssimo. Posso convidar? Por favor. No próximo dia 21, nós teremos o próximo encontro ali no auditório do Cicobi no Conceição. Então, se você é mãe atípica, cuidador, nos faça ali uma visita. A gente já vai estar lançando nas redes sociais as inscrições para estar fazendo. Então, se permita, vai lá, vai ser legal. Muito obrigada. Vou deixar para agradecer as duas no fim, tá, Amabile? Deixa seu recadinho para quem está em casa agora. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, trazer um pouquinho de informação sobre o autismo, esse momento tão gostoso aqui com vocês, né? Prazer te rever o Pedro, ver a Eliana também. E eu queria falar para as mamães, né, que talvez acabaram de ter o diagnóstico, receber o diagnóstico do filho, que o diagnóstico não é uma sentença. Pode parecer clichê falar isso, né? Mas não é. Às vezes as mães, as famílias recebem um diagnóstico e se desesperam, acham que não tem jeito, mas não é assim, né? Vai atrás de informação, vai atrás de ajuda, que o diagnóstico, eu tenho certeza assim que o diagnóstico ele pode assustar inicialmente, é preocupante sim, mas eu acho que ele abre a nossa mente. Porque muitas vezes, antes do diagnóstico, a gente fica pensando: o que será que o meu filho tem? Né? E quando a gente recebe o diagnóstico, a gente tem um caminho, né? Se abre um caminho ali para a gente seguir e procurar ajuda. Então, que as mamães busquem ajuda, né? Como eu disse, né? Reforço, vai, procura a Mali, procura a Eliana, a diretoria da Mali, outras mães atípicas também, e vai atrás, né, dos direitos do seu filho, porque eu tenho certeza que é o melhor que você pode fazer por ele e por você também, pela sua família. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Olha, a gente sempre fecha esse podcast com a câmera em mim. Então, hoje eu vou pedir para o nosso cinegrafista jogar a câmera para os 4 aqui agora, tá? Porque a gente falou sobre mãos dadas nesse processo. E eu queria terminar esse podcast assim. O que eu gostaria de desejar, vou ficar mais tortinha só para ficar no microfone e ninguém brigar comigo porque o áudio ficou ruim. Queria que vocês tivessem muita sabedoria, muita luz, que vocês consigam guiar esse projeto, guiar a família de vocês, mas que todas as mães que estão nos assistindo nesse momento se sintam abraçadas, acolhidas, respeitadas, sabe? Que tenham um tempo de autocuidado que é tão importante, que olhem para ela, porque se a gente não tiver uma mãe feliz, a gente não vai ter um filho feliz, e esse é o caminho. A gente precisa primeiro que essa mãe esteja feliz. E eu desejo para vocês, eu tenho certeza que o Pedro também, porque tem uma mãe gigante que sempre olha por nós aqui. Então, eu tenho certeza e quero desejar que o Dia das Mães de vocês seja extremamente abençoado, mas acima de tudo, que vocês tenham coragem, porque eu não vou desejar força para a mãe atípica, não. Força para a mãe atípica. Eu também não. Meio, né? Vocês tenham coragem para levar, porque assim, é uma psicóloga que vem há 16 anos brigando por saúde mental materna. Então, quando eu falo isso, eu falo de coração. Não é fácil. Quando eu disse lá atrás que eu ia trabalhar com mães, me chamaram de louca. Porque assim, você vai trabalhar com mães, você vai falar sobre mães, você vai falar para mulheres, um único público, você vai morrer de fome, foi o que eu ouvi, né? E assim, é isso. É entender que mães precisam ser abraçadas. A gente está gravando esse podcast numa quarta-feira, que é Dia Mundial da Saúde Mental Materna. Ele vai ao ar na sexta com fé em Deus, mas a gente está sendo gravado hoje. E hoje é um dia tão importante porque há 10 anos a gente tem voz, e o tema desse ano foi esse, né? A gente conseguiu de fato ter voz à saúde mental materna. Então, que vocês tenham voz, porque o que eu desejo para vocês é isso: voz. Voz em políticas públicas, porque a gente precisa de políticas públicas e não de fala de políticas públicas. A gente precisa de uma sociedade que olha para essa mãe, que acolha suas lutas, suas dores, suas vitórias. Então, um feliz e abençoado dia. E o que a gente puder ajudar, sabe? Por mínimo que seja, contem. Porque
A gente sabe que a gente está, como diria meu pai, que sempre fala isso, e eu já falei em 300 podcasts, falou hoje, você está abrindo portas que você não vai passar, mas que são portas que você está deixando aberta para outra pessoa. E eu tenho certeza que aqui eu tenho 2 mães e um profissional incrível do meu lado que estão abrindo portas para outras mães passarem. Então, feliz Dia das Mães para vocês. Obrigada. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.